Saudações rubro-negras flageniais! Hoje nós vamos falar sobre o retorno de Pedro. Risco ou segurança? Wallace Ian pedindo passagem. Seu Marcão atualiza a recuperação e negociação de Gerson com o Flamengo. Reviravolta no caso Paquetá. Absolvição a caminho. Preocupação com Léo Pereira. Flamengo não pode vacilar. Libertadores é traiçoeira. Daquele jeito que a gente sempre faz aqui no canal. Primeiro eu te trago os fatos e as notícias, depois eu dou a minha opinião. Sem mais delongas. Vamos à informação. Retorno de Pedro, risco ou segurança? O Wallace Ian pedindo passagem. O atacante está na fase final de recuperação e deve voltar a jogar ainda em abril. Juninho e o Wallace Ian se inspiram no camisa 9 e destacam sua importância. Agora eu vou te dar a minha opinião. Muita gente, pessoal, está falando que o Pedro pode se lesionar de novo se voltar agora, porque o prazo de recuperação seria de 9 meses e ele está voltando, né, em 7. Mas a verdade é que cada jogador tem seu próprio tempo de recuperação. E esse é fato, né? O Flamengo já deixou claro que só libera jogador, né? A gente, pelo histórico que vem acontecendo no Flamengo aqui nessa temporada, só libera o jogador se ele tiver 100%, né? Para jogar, né? Então não tem essa de voltar antes da hora. Se ele for para o jogo, é porque está pronto para jogar. O Wallace Ian, né, pedindo passagem. Esse garoto, rapaz do céu, é uma grata surpresa, né? Não por causa desse jogo, mas do que ele vem fazendo desde o começo da temporada, no Carioca. Carioca, mas Carioca também, a gente sabe que a gente já passou por maus bocados no passado. E ele foi lá, cara, e entrava 4 gols, se eu não me engano, que ele teve no Carioca. Jogador, muito bom jogador. Esse jogador tá pronto. Sempre que entra, faz um salseiro danado, seja jogo grande ou pequeno. Ele demonstrou agora contra o Inter isso daí. Se os atacantes não tiverem intensidade, pessoal, os atacantes ditos, né, titulares do Flamengo, logo esse moleque, né, no lado bom da palavra, ele pode pintar como titular desse time aí. O Juninho, né, crescendo, né? O Juninho fez uma grande partida, na minha opinião, mas precisa ajustar os detalhes, né? Contra o Internacional, eu achei que ele fez uma das melhores partidas com o manto. Só faltou o gol, perdeu 2 chances claras, né? Que jogador do Flamengo não pode perder. Não é só ele que vem perdendo o gol, não, vários, né? Mas a gente vai falar mais para frente sobre isso. E algumas jogadas, né, com o Bruno Henrique poderiam ter sido mais bem trabalhadas, né? O Bruno Henrique dava o passe para ele, mas ele ainda ou chegava atrasado ou ele não entendia, né? Aí entra o entrosamento, né? Vamos levar em consideração, né, levar em conta que ele ficou um mês parado, e com o ritmo de jogo pode evoluir bastante. E aí, nação? O Pedro já pode voltar sem medo? O Wallace Ian merece mais minutos? Juninho tem potencial para crescer no Flamengo? Deixe seu like, cara, comente aqui e bora debater, tá? Seguimos. Seu Marcão atualiza recuperação e negociação de Gerson com o Flamengo. Gerson ficou fora, né, da estreia no Brasileirão. A gente sentiu muito a falta dele e do Arrascaeta, ponta de dores no tornozelo, o Gerson, né? Seu pai, empresário Marcão, disse que o jogador tem melhorado e pode estar disponível para a estreia da Libertadores. O Flamengo não tem pressa, né, em apressar seu retorno para evitar agravamento na lesão. Né, a gente vem falando isso do Flamengo, né? O Flamengo, essa comissão e essa comissão técnica, essa comissão médica, né, eles não aceleram a volta de jogador nenhum. Não aceleram, né? E a renovação do contrato segue sem dificuldade. O clube quer prolongar o vínculo até 2028. Eu acho que isso daí é que está emperrando. Acho que o pai, tanto o pai quanto o Gerson, quer colocar esse eu acho que salário já foi resolvido, né? Mas que eles querem não só para 2028, mas até 2030. Deve ser isso que deve estar empacando aí, acredito eu, né? Como já tinha sido
vinculado, que poderia ser até 2030, talvez isso tenha sido um fator aí que esteja atrasando logo essa assinatura de contrato, tá? Agora eu vou dar a minha opinião. O Gerson e as recentes, né, declarações do pai dele, depois de muita polêmica, parece que o seu Marcão resolveu dar uma segurada. E eu acredito que isso pode ter sido um pedido do próprio jogador, do próprio filho dele, do próprio Gerson, né? Não gosto dessa postura do pai do Gerson, de ficar falando publicamente sobre assuntos que deveriam ser tratados, né, internamente com a diretoria. Isso só cria tumulto desnecessário. Sempre tive a sensação de que... E aí eu vou falar mais da carreira do Gerson agora, né? Eu sempre tive a sensação de que se o Gerson tivesse outro empresário ou agente, talvez nem tivesse voltado para o Flamengo na primeira vez, né? Saindo da Fiorentina, se eu não me engano. Muito menos na segunda, né? Ele tem bola para jogar em qualquer liga europeia. Na minha opinião, eu acho que o futebol dele se encaixaria mais no campeonato espanhol. Seria perfeito para o estilo de jogo dele, né? E aí, nação, vocês acham que o Gerson ainda pode ter uma nova chance na Europa? O pai dele deveria realmente parar de falar em público sobre essas questões? Deixe seu like, comenta aqui e bora debater. Seguimos! Reviravolta no caso Paquetá, absolvição a caminho. Lucas Paquetá e Manchester City. O meia segue sendo monitorado pelo Manchester City, mas sua possível ida depende da investigação sobre manipulação de aposta. O julgamento deve acontecer nos próximos meses. E, se absolvido, Paquetá poderá ser negociado na próxima janela. O Flamengo acompanha a situação, pois tem direito a um percentual sobre a venda futura. Agora eu vou dar a minha opinião, como de praxe. Parece que temos uma grande reviravolta, né? No caso Lucas Paquetá, e tudo indica que ele pode ser absolvido na acusação de envolvimento em aposta. Pelo menos é o que apontam as últimas notícias, né? Mas e o futuro dele, né? Se isso realmente se confirmar, o destino do Paquetá não será o Flamengo, e sim o Manchester City. Guardiola já queria contar com ele há muito tempo, há pelo menos umas 2 temporadas para cá, né? E a única coisa que impediu a transferência foi justamente essa investigação. Se ele for inocentado, o caminho para o City estará livre. Flamengo ainda tem chance? Sinceramente, é melhor virar a página. Se o Flamengo ainda tiver esperanças, é bom entender que, se o Paquetá for inocente, ele vai para o Manchester City. Acho que está muito claro isso. Se for condenado, a suspensão será mundial. Ou seja, ele não poderia jogar nem no Flamengo. Certo? E aí, nação, vocês acham que ainda há alguma chance de Paquetá vestir o manto novamente? Guardiola vai finalmente conseguir levar o brasileiro para o City? Deixe o seu like, comenta aqui e bora debater. Seguimos. Empate amargo. O Flamengo dominou, mas vacilou. O empate do Flamengo na estreia do Brasileirão. Jogo Flamengo 1, Internacional 1, no Maracanã. Gols Bruno Henrique do Inter. Não é o Bruno Henrique que fez gol contra, não. Do Flamengo. O BH nosso, não. É o Bruno Henrique ex-Palmeiras, tá? Do Internacional. Abriu o placar num vacilo de um contra-ataque que o seu Luiz Araújo, né, foi dar de calcanhar, pegou o Inter, pegou de contra-ataque, que foi isso que o Inter, eu também não entendi também, né, mas tudo bem, cada um, eu pensei que o jogo seria um pouco mais aberto, mas contra o Flamengo não adianta, cara, todo mundo quer jogar no contra-ataque, não tem jeito, é time grande, mas parece time pequeno para jogar contra o Flamengo, tá? Um vacilo do Luiz Araújo, né? Querer dar calcanharzinho, e aí pegaram no contra-ataque e acabou que o Bruno Henrique fez o gol, tá? Estatísticas, né? 2 numerozinhos aqui que eu vou falar, coisa rápida. O Flamengo finalizou 19 vezes, mas só acertou 5 no gol. Posse de bola, 61%. O Internacional explorou o contra-ataque, já falei aqui, né? E teve chances de ampliar. Destaques individuais, Léo Pereira, além do gol, foi sólido, né, na defesa, mas saiu com dores. Juninho
perdeu chances claras, mas mostrou movimentação interessante. Eu já falei sobre ele aqui. O Wallace também eu falei, entrou no segundo tempo e deu velocidade ao time, marcação também, intensidade altíssima. Em relação da comissão técnica, Felipe Luiz reconheceu que o time precisa melhorar a pontaria. Isso ele já falou e eu já falei aqui no canal várias vezes. Planejamento segue voltado para aprimorar as finalizações e o entrosamento ofensivo. Vou te dar agora a minha opinião aqui sobre esse fato. Mais um jogo, mais um problema de finalização no Flamengo, né? E o empate acabou sendo muito amargo. Era pra gente sair com a vitória, não tenho dúvida disso. Mas o que mais me incomoda é ver comentarista como o Roger Machado, Roger Flores, né? E essa imprensa paulista dizendo que o resultado foi justo. Sério isso? Números do jogo. 19 chute a gol de 61% de posse de bola. É mesmo assim? Não saímos com a vitória, né? Não saímos com a vitória, gente. Mas o Flamengo jogou muito melhor no segundo tempo do que o Internacional. O primeiro tempo foi equilibrado, né? Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, porque tem uma coisa que eu quero falar para vocês. O problema de finalização voltou a assombrar o Mengão, principalmente no segundo tempo, né, pessoal? Tivemos chances claras, o Juninho perdeu 2 boas oportunidades, o resultado, né, acabou sendo frustrante, e é isso que eu queria comentar com vocês, no primeiro tempo, e o time entrou sem intensidade, né, nesse primeiro tempo. Algo que já venho alertando aqui no canal. Faz tempo. Jogador escolhendo as partidas. Será que o time já estava se poupando para jogar a Libertadores na quarta-feira? Se foi isso, não pode acontecer. Felipe Luiz provavelmente deu o esporro, aquele esporro bem dado no intervalo, porque o time voltou com outra postura, intensidade alta, coisa que não aconteceu no primeiro tempo, entendeu? E a gente chama até atenção aqui pro Flamengo. Os jogos vão ficar cada vez, né? Aliás, para os jogadores, os jogos vão ficar cada vez mais difíceis. Todos jogam a vida contra o Flamengo. Será que os jogadores ainda não aprenderam isso? Hora de corrigir os erros, principalmente na pontaria, e colocar a intensidade do primeiro minuto, do 0 minuto, entendeu? Até os 100 e poucos minutos. A intensidade tem que estar alta, altíssima, para jogar com esses caras. Porque eles vão entrar com essa intensidade mais alta. Se eles jogam com intensidade baixa com os outros times, contra o Flamengo, eles vão jogar com intensidade alta. Será que vocês não viram isso ainda, jogadores do Flamengo? Pelo amor de Deus. E aí, nação, vocês também ficaram frustrados com esse empate? O que precisa mudar para o Flamengo? Voltar a ser letal, fazer gols. Comenta aqui, deixa o seu like e bora debater. Seguimos. Preocupação com Léo Pereira, o zagueiro, sentiu dores no joelho e será reavaliado. Caso não tenha condições de jogo, Fabrício Bruno não, né? E Davi Luiz são opções? Não, eles já foram embora. Não estão mais aí, né? Então, e agora, Felipe Luiz? Felipe Luiz pode precisar improvisar na defesa, mas tudo indica que deve entrar com João Vitor, né? Jogador de seleção brasileira de base. Léo Pereira é um dos principais jogadores do sistema defensivo, sendo crucial na bola aérea também e na saída de jogo. Agora eu vou dar aqui a minha opinião. O Léo Pereira está jogando muita bola, tá? Inclusive, já tinham dado como certo que ele ia para o banco e o Danilo ia ser titular. Pode até acontecer, tá? A gente sabe que o Danilo é um bom jogador, né? Eu acho ele muito superestimado, mas realmente ele é bom zagueiro, né? E o Léo vai fazer muita falta nesse jogo da Libertadores, cara. Se o Danilo estiver disponível, pode ser uma opção. Mas eu entraria com o João Vitor, tá? O garoto merece uma chance e pode dar conta do recado, sim. Muito bom jogador, tá? Saída de bola espetacular, antecipação de jogada, muito bom jogador. E vocês, nação? João Vitor deve ser substituto? Como o Mengão deve ajustar a defesa sem Léo Pereira? Comente aqui, deixe seu like e bora debater. Seguimos! Flamengo não pode vacilar. Libertadores é traiçoeira. Estreia Deportivo Táchira
versus Flamengo, Deportivo Táchira da Venezuela, né? E Flamengo, quinta-feira, dia 3/4, às 21h30, horário de Brasília, na Venezuela. Grupo C, Flamengo, LDU, Equador, Deportivo Táchira, Venezuela e Central Córdoba, da Argentina. Expectativa, Flamengo é o favorito do grupo, mas Felipe Luiz alertou que não existem jogos fáceis na Libertadores. Destaques do adversário, Deportivo Táchira tem um time modesto, mas costuma dificultar jogos em casa. Já ganhou do Vélez, se eu não me engano, Boca nesse último ano, parece que foi campeão da Copa deles lá, uma das Copas, eles só fazem Copa lá, é uma coisa estranha, mas tudo bem, não tem pontos corridos, né? Parece que foi campeão, então quer dizer, não vai ser um jogo fácil não. Agora eu vou dar a minha opinião aqui. A Libertadores sempre tem suas armadilhas, como diz João Guilherme, né? Mas o Flamengo é muito superior, pessoal. E não pode nem pensar em tropeçar, né? Na minha visão, cara, a diferença de elenco é enorme. Não tem desculpa se perder ou se empatar. Um empate, para mim, já seria um vexame. O time precisa ter a mesma postura do segundo tempo contra o Inter. E aí, nação? O Flamengo vai jogar com a intensidade do início ao fim? Quem deve ser o destaque do Mengão nessa partida? Comenta aqui, deixa o seu like e bora debater. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui, tá? Crédito GE, Lance, Coluna do Fla, site 90 Minutos, UOL, Bola, VIP Mundo, Bola! Obrigado por flamengar comigo, meu querido. E lembre, o único rubro-negro que existe é o Flamengo, o resto é tudo vermelho e preto. E não se esqueça, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal. Seja um Fla genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, o mais querido, mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!